Leitura do livro Ave Luz de João Nunes Maia. Compreensão. Felipe estava assustado em virtude de vários incidentes acontecidos em Betsaida. Junta-se ao povo procurando algo que pudesse saciar-lhe a fome e a sede materiais e mesmo as necessidades do espírito. É certo que saía dos encontros com Jesus e seus distintos companheiros fortalecido na fé e no modo pelo qual entendia a vida nos dois planos que a sua concepção aceitava. Mas, ao se envolver na atmosfera dos homens que negavam as verdades transcendentais do espírito, sentia-se comprometido com determinadas dúvidas, como amarrado a um poste para o sacrifício sem esperança de salvação. O entendimento nessas horas fugia-lhe, escapando igualmente do seu hábil raciocínio. Era preciso encontrar solução e, para tanto, não exigia melhor oportunidade do que as reuniões que se processavam no casarão. O filho de Betsaida era muito cauteloso nas suas buscas. Nunca aceitava ideias sem que primeiro examinasse suas propriedades. Tinha verdadeira vigilância contra a influência dos outros sobre si, e quando encontrava uma filosofia ou mesmo conceitos que o fascinassem, submetia-os à apreciação de outros da sua inteira confiança. A bateia de sua análise não se enganava na escolha do ouro, muito menos da pedra valiosa da verdade, que deveria ser a verdade filosofal dos mestres e dos sábios. Andando pelos arredores de Betsaida, pensa Felipe, meio incomodado. Será que a mente, principalmente a minha, pode se comparar ao estômago cheio que depois de certas horas torna a pedir comida? Quando saio do repasto divino do Espírito nos encontros com Jesus, tenho a segura impressão de que nunca mais terei fome de entendimento. Depois, com certos acontecimentos, volto quase ao mesmo estado de alma faminta da compreensão dos fatos ocorridos. Vejo que a sabedoria escapa à engrenagem das minhas deduções. Pensou mais um pouco e surgiu-lhe uma inspiração. Porém, nós temos a quem recorrer, o sábio dos sábios, o Cristo de Deus. Andando mais um pouco, ouviu o balido das ovelhas que brincavam nos campos, algumas delas correndo em sua direção. Uma passa tão rente aos seus braços que o seu ímpeto infantil o convida a agarrá-la. Desliza as grossas mãos no pelo liso e brilhante, falando baixinho com o animal que, sentindo o afeto do apóstolo, corresponde, alisando as pernas de Felipe com a pequena cabeça. Felipe senta-se em uma pedra próxima e redobra o carinho, entendendo ali, no palco da natureza,
que a compreensão podia ser também função de ideias idênticas, pois o animal, raciocinou Filipe com inteligência, estava correspondendo e compreendendo a doação de carinho com o que ele podia dar, que no caso era muito, respondendo pelo gesto instintivo e a graça de Deus a algumas das intrincadas dúvidas de Filipe naquele diálogo simples. E quem aparece agora sem que Filipe suspeite, dizendo: "A paz seja contigo"? Era Natanael, seu grande amigo, que fala em tom de brincadeira. O pastor aproveita todo o tempo disponível para vigiar o seu rebanho e dar de comer a quem tem fome. Não é o caso? Filipe retruca sorrindo: Não é o caso. Nas circunstâncias aqui, o faminto sou eu, o seu servidor mais humilde nos arredores de Betsaida. E fechando o semblante, diz emocionado: Natanael, quando procuramos o Mestre com amor e humildade, mesmo que esse não seja o clima permanente em nossos corações, Ele nos atende por intermédio das primeiras possibilidades que surgirem, mesmo que esse meio seja um animal. A natureza, meu irmão, é Deus palpitando no seio da vida. Natanael, curioso para saber o que se passava com Filipe, aponta para o disco solar, que, dando adeus com os últimos raios, anuncia compromissos assumidos. Os dois partem em direção à grande assembleia dos homens que o destino chamara para servir pela graça de Jesus Cristo. Abraçados e andando em passos cadenciados, notam alguma coisa que os acompanha. Filipe narra a história que se passara entre ele e a ovelha. Aproximando-se da comunidade, escutam os gongos rangerem, falando na linguagem dos sons. É hora de entrar. A alegria dos presentes parecia irradiar-se como melodia que somente a audição espiritual poderia registrar. André, que estava distraído, estremece-se de leve com o forte olhar de Jesus, vendo surgir em sua mente uma vontade irresistível de orar, o que faz com humildade. Finda a rogativa, Filipe, sem querer, por instinto, levanta-se e fala com reverência: Mestre Jesus, pode nos explicar a todos e principalmente a mim a instabilidade da compreensão? A segurança que esperava e espero nesta arte de viver com os outros toma sentidos variados, e se não tomo providências quanto às minhas primeiras atitudes, passo a agredir as pessoas pelo simples fato de não compreenderem as coisas como eu as entendo.
há momentos em que não sei o que busco. E aí, luto com a dúvida. E quando estou contigo, como agora, por exemplo, torno-me um gigante em quase todas as virtudes. Espero a tua benevolência para que eu possa entender a mim mesmo quando falseio no entendimento dos outros. Nota-se em toda a assembleia que a pergunta de Filipe era a de todos. Tal é a insegurança em tudo que abraçamos. Cristo dispensa um olhar magnânimo a todos e fala com amabilidade. Filipe, quando pretendes levantar uma casa, primeiro cavas as valas para que acolham o alicerce. Depois que este já está familiarizado com a argila, é que vêm as paredes, pedindo base para suportar o peso. Logo vem o telhado, para em seguida entrarem os moradores em segurança na moradia. O ser humano precisa construir, cada qual, a sua própria casa no reino da mente, pois em primeiro plano as necessidades exigem a limpeza das valas entulhadas de ideias imprestáveis. Em seguida, a colocação das pedras nos alicerce que os ideais superiores nos oferecem. Com a liga da boa vontade, deveremos levantar as paredes com cada tijolo representando um conceito que as leis de Deus interligam. Finalmente aparece o telhado, com a vivência e o tempo, chancelando a segurança daquilo que aprendemos. Jesus parou um pouco para que a massa pudesse fermentar e a digestão mental se processasse e continua com bondade. Se não fossem os contrastes, Filipe, que encontramos dia a dia, como provar a nós mesmos se aprendemos as lições da vida? Todas as invenções requerem provas incontáveis. Para nos tornarmos cooperadores de Deus, na vinha infinita da criação, o laboratório do mundo nos testa permanentemente, até chegarmos à condição de sermos servos fiéis do Senhor, respondendo a todos os ataques à verdade com a própria vida imperturbável no serviço da caridade e do amor dentro e fora de nós, compreendendo e sentindo Deus pelo bem que não deixamos de praticar sem interrupção. Nessa disposição, Filipe, não há lugar para as dúvidas que a ignorância fez vicejar. Lá fora, pelo silêncio do auditório,
escuta-se ao longe o vozerio do tumulto. E no meio da multidão, de vez em quando, distinguem-se os berros da ovelha, que parece chamar Filipe para mais carinhos. O filho do lugarejo sorri baixinho, procurando a atenção de Natanael para compartilhar com ele a lição da ovelha. No pequeno intervalo, todos suspiraram e voltaram sua atenção para a locução do amigo incomparável, que logo retornou com sua fala cativante. Filipe, a compreensão é mais ou menos aquilo que pensas quando podes dedicar alguns instantes à ovelha que ficou órfã ao nascer. Conquanto tal atitude seja fácil, por haver carência de afeto e necessidade de troca de calor em todas as partes, na sensibilidade do amor universal, onde a compreensão é mais difícil, Filipe, é diante da maledicência, quando somos ofendidos e caluniados, e sem revolta, o coração nos obriga a transformar nossos sentimentos em perdão, um perdão que não exige condições. Nesses momentos, por vezes, perdemos o ambiente de segurança, assimilando a violência e a intolerância dos ignorantes. E se fizermos a justiça que a razão nos pede, passamos a pensar do mesmo modo de quem nos injuria. E aí, a semente de Deus, que procurava terra fértil na área do coração, é retirada pelos ventos da invigilância, deixando o agricultor à espera de outras oportunidades para tornar a semear. Filipe, meu filho, ocupa mais a tua mente com a compreensão que deves ter com os outros, sem exigir o mesmo dos outros contigo, a não ser quando isso vem pelas linhas da espontaneidade. Se você passar a compreender a quem desconhece a lei do amor e da caridade, mesmo sem palavras, ele passa a te admirar. E esse é o primeiro passo para o alcance da verdade. O assunto despertou a atenção de muitos, pois parecia que o mestre lera em vários corações os fatos recentemente acontecidos. O tempo passa, passando também os sentimentos de culpa dos que não tiveram compreensão nos ataques recebidos. Jesus continua com a palavra fácil e serena. O entendimento dos que aqui estão tem que alcançar uma feição mais pura, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Vós todos participais de uma claridade que em outros olhos produziria a cegueira.
Viemos todos, sem exceção, para servir, sem que a exigência perturbe nossa confiança em Deus e em nós mesmos. O mal maior, mesmo no seio dos que estão despertando para a luz, é dar querendo receber, é perdoar esperando perdão, é sorrir porque precisa receber um sorriso, é dar pousada a um viandante pensando que o destino poderá colocá-lo viajando também. É amar pensando primeiro no amor que poderá receber em troca. Espero que isso não aconteça entre vós outros, que conheceis ao Pai, conhecendo a mim. Felipe sai mastigando o naco de pão espiritual que Jesus lhe dera, concentrado em sorver toda a essência, sem perda de um só tio. As portas se abrem, dispersando toda a unidade discipular que pensava em como seria a noite seguinte. Que Jesus nos abençoe. Sim.